Nós vamos falar sobre isso, os distúrbios do equilíbrio, que são transtornos aí na manutenção do equilíbrio normal. Então é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o nosso convidado para lá de especial, médico otorrinolaringologista, o Dr. Ronaldo Kennedy. Muito obrigado. Dr. Ronaldo, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui agora. Olha, nós é que agradecemos o senhor ter voltado aí a aceitar o nosso convite. É sempre um prazer. Pode me convocar, que sempre que puder, virei. Muito obrigado. Agora, doutor, distúrbio no equilíbrio, aí eu pergunto para o senhor, é aquela famosa tontura, vertigem que o pessoal apresenta assim? Sim, nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando a gente está parado, e o equilíbrio quando a gente está andando, onde a gente é capaz de caminhar, olhar para os lados, tudo dentro de uma harmonia perfeita. E isso acontece por três parâmetros: a visão, os labirintos e a propriocepção, que é a percepção, por exemplo, que se o chão é duro, se o chão é mole, as articulações. Então, toda vez que você tem uma dessas estruturas, uma falha, você pode ter um distúrbio de desequilíbrio. As duas manifestações principais são as tonturas, que a gente diz tontura rotatória, onde você tem a sensação de que as coisas estão girando, e as tonturas não rotatórias, que são as demais sensações. Sensação de flutuação, a própria sensação de equilíbrio, achando que vai cair, às vezes sensação de que vai desmaiar, sem que haja um desmaio iminente, a sensação de uma cabeça oca. Então, são várias as manifestações. E é bom lembrar que tontura não é doença, é sintoma. Então, se você tem um distúrbio de equilíbrio, a gente tem que buscar a causa. Né? Então, pode estar ou na visão, nos labirintos, ou até mesmo na propriocepção ali. Né? Propriocepção. E também a questão da sua integridade física, da sua saúde. Então, outros problemas também podem causar isso aí. Então, a gente pensa ali, eu conversando ali, brincando com a Carol, aí ela falando sobre, isso não é da minha idade. Existe uma faixa etária mais prevalente ou não? Isso pode acontecer em qualquer época? Isso pode acontecer em qualquer época, inclusive existem os casos de tontura na infância, né? Mas só que existem épocas que elas são mais frequentes, né? Na faixa aí de 40 a 60, mas a gente vê pacientes com 20, com 30, com problemas de tontura. E, por exemplo, nos mais jovens, as causas mais comuns são o estresse, excesso de atividades, os problemas metabólicos, sedentarismo. O estilo de vida está muito relacionado ao estilo de vida. Né? Então, para a gente ilustrar aqui para o pessoal sobre as causas aí desses distúrbios, doutor, eu peço à produção para colocar a primeira aí, que exatamente são os distúrbios metabólicos. Comenta para a gente o surgimento aí desse transtorno do equilíbrio através dos distúrbios metabólicos. Por exemplo, o que é real? Os labirintos são sensores de saúde também. Então, por exemplo, alterações de glicemia, glicose tanto aumentada quanto diminuída, podem causar tontura. Por quê? A glicose é o combustível para o funcionamento dos labirintos e ele é muito sensível a variações, inclusive podendo correr variações até dentro de um processo de normalidade, de valores normais. Então, por exemplo, quedas bruscas de glicemia, né, a chamada hipoglicemia reativa, podem dar tonturas. Distúrbios tireoidianos, dos hormônios tireoidianos, de outros hormônios do organismo, as chamadas dislipidemias, que são as alterações de colesterol, de triglicéride. Então, o sangue, ele circula pelos vasos e essas substâncias aumentadas, principalmente os triglicéridos, eles alteram esse fluxo. Então, isso influencia uma má irrigação, e faz um mal para o organismo como um todo. E altera também a estrutura das artérias. E a irrigação dos labirintos é o que nós chamamos de irrigação terminais. Os vasos chegam ali e não vão para lugar nenhum mais. E são uma microcirculação, são vasos muito pequenos. Então, eles são muito sensíveis a esse tipo de alteração. Então, se não tem essa irrigação devida, equilibrada, aí pode ocasionar. Agora, a gente pode falar aí também sobre algumas causas neurológicas. Quais são estas? Olha, nós temos no equilíbrio a porção periférica, que é lá no labirinto. A partir daí ela entra para dentro do cérebro, que é a chamada via central
do equilíbrio. Então, qualquer alteração nesse sentido pode te causar problemas de tontura. Graças a Deus, são causas raras, não são comuns. Por exemplo, tumores de cerebelo. Mas o mais comum, então, estaria aqui nos distúrbios metabólicos. Não, mais comum. Nos periféricos, onde o problema está no labirinto. Sim. Sendo que uma das causas é a causa metabólica. Saúde. O que acontece? O labirinto ele precisa de um funcionamento normal, né? Então, o aporte sanguíneo é um deles. Os metabólitos têm que estar todos bons. Agora, ele tem vias centrais, porque o cérebro interpreta essas informações que chegam aqui pelo labirinto. Então, qualquer alteração nessa via nervosa pode te causar tontura, né? Aí o que vem dentro dessa relativa raridade aí que o senhor falou. Tem uma doença que chama esclerose múltipla, onde os neurônios perdem uma capa protetora que eles têm, que cursam com muita tontura, porque essas lesões são muito comuns no tronco cerebral, onde estão os núcleos vestibulares, que são estruturas que coordenam as informações para que o cérebro interprete isso de uma forma harmônica e você tenha o seu equilíbrio mantido. Uau! AVCs, por exemplo, acidentes vasculares dessas áreas também podem dar tontura. Graças a Deus, são os menos frequentes. 95% das causas de tontura, em média, 90-95%, estão no labirinto, que a gente chama de periférico. Não está lá dentro do sistema nervoso central. Então, nós vamos falar sobre o VPPB, que é o deslocamento do ouvido interno. Isso. É a causa mais comum da vertigem, que é a tontura rotatória. Nós temos esses cristais, eles estão lá no vestíbulo, em duas estruturas chamadas o trículo e sacro. Eles são sensores de aceleração. Os nossos ouvidos são sensores de aceleração. Então, quando eu mexo a cabeça, eu estimulo o meu labirinto, os canais semicirculares. Quando eu entro no elevador e o elevador sobe ou desce, esses sensores também percebem isso e informam ao cérebro que tipo de movimento você está fazendo. Esses movimentos lineares, que a gente diz, você vai para frente, linha reta, para trás, sobe e desce no elevador, esses cristais que estão lá no trículo e sacro, numa parte do labirinto, são responsáveis por isso. Muitas vezes eles se desprendem, na maioria das vezes espontaneamente, e vão para os canais semicirculares, que percebem movimentos de rotação da cabeça. Então, quando ele cai num determinado canal, que você faz o movimento da cabeça e esse canal se movimenta, você tem a vertigem. Então, o paciente normalmente fala assim, quando eu deito do lado direito, eu tenho uma vertigem. Aí ele fica quietinho, a vertigem passa. O pessoal o povo já até falou, são a doença das pedrinhas que se soltam. Então, é meio que o corpo também buscando ali, apesar dessa disfuncionalidade, o corpo busca o equilíbrio. Exatamente. Ainda que gerando essa sensação da tontura. Então, numa situação normal, o cérebro faz o processamento. Mas quando você tem uma situação anormal, o cérebro continua processando do jeito como se estivesse normal. Então, essa alteração... movimentar. Normal. Mas essa situação anômala que está aqui, essa pedra que está fora do lugar, o cérebro não sabe que ela está aqui. Aí, nessa tentativa de corrigir esse problema, vem a vertigem. É como se estivesse recebendo um estímulo ali o tempo todo e o cérebro o tempo todo trabalhando, e por isso que dá... Ele não consegue perceber, ele faz o trabalho dele e pronto. Saiu um pouco da normalidade, ele tem que começar a corrigir isso aí, que a gente chama de compensação central. Isso demanda um tempo, enquanto essa pessoa fica tonta. E esse tratamento, remédio não trata isso. Isso é como que trata? Existem manobras que nós chamamos de manobras de reposicionamento. Seria uma fisioterapia, vamos dizer assim. É isso. Você vai virando a cabeça do paciente e vai fazendo com que a cristal vá se movendo para ele voltar de novo lá para o trículo, que é o lugar dele. E quando você faz isso, é impressionante a melhora que o paciente tem. Eles até acham que a gente é mágico. E em termos desse tratamento, dessa manobra a ser feita especialmente, doutor, qual que é o período disso? Isso é por um tempo? É uma manobra ou é uma sequência de exercícios que devem ser feitos? A VPPB, você faz o diagnóstico com ela posicionando o paciente, de maneira que você estimule o canal que você quer saber que está acometido. Então, a partir do momento que o cristal se desprendeu e foi lá
para o canal semicircular, onde ele não deveria estar, já é o momento de você intervir. Então, é muito comum o paciente chegar, às vezes acontecer no dia anterior, acontecer uma semana, 15 dias. Isso é uma doença autolimitada, isso vai ser resolvido, só que vai demorar muito. E você vai estar com esse transtorno. Você faz a manobra de reposicionamento, você vai tem manobras específicas para isso, você vai movimentando a cabeça do paciente, fazendo com que esse cristal se locomova e caia de novo lá no triclo. E feito isso, está resolvido o problema, está tratado. Mas pode ter uma recorrência nisso aí? Pode sim, em torno de 20. Porque uma vez que já deu, pode dar de novo? Pode dar de novo. E, inclusive, eu e você, que nunca tivemos, podemos ter a qualquer momento. Em edição extraordinária, digamos assim. Não, vamos deixar isso para depois, mas doutor. Não tem problema. Ultimamente eu não estou com muito tempo para ter isso, não, senhor? Não é verdade? É verdade, mas é uma coisa assim que acontece. Então eu falo sempre com os pacientes, olha, você teve, está resolvido. Leva a sua vida na boa, não preocupa. Se tiver novamente, a gente trata, não tem problema. Só que, graças a Deus, novamente, isso não é muito comum. Alguns pacientes têm isso. Então a maioria não vai ter recidiva. Essa residência aí seria de quantos por cento? Em torno de 20%, 25%. Então e que varia um pouco. Quanto mais velho, a possibilidade de recidiva aumenta um pouquinho. Mas nada assim alarmante. Então está resolvido o problema? Toca a vida, vai ser feliz e vamos que vamos. E, como diria aí na gíria popular, segue o baile. Agora, doutor Ronaldo, a gente fala também sobre doença de Meniere. Isto. A doença de Meniere, o que acontece? O labirinto, ele tem dentro dele um líquido, que chama endolinfa, né? Então, esse líquido, quando você mexe a cabeça, você mexe a cabeça para a direita, o líquido mexe para a esquerda. Isso faz o movimento das células ciliares e ali gera o impulso nervoso que vai lá para o cérebro. Então, como é uma dinâmica de fluido, de movimentação, na doença de Meniere, não se sabe a causa, há um aumento da pressão ali dentro, que altera o funcionamento desse mecanismo que eu falei de uma forma bem sucinta, do movimento das células ciliadas pelo líquido. Então, nesses casos, o paciente tem vertigem, ele tem a sensação de rotação, ele tem uma sensação de ouvido abafado, uma certa surdez, assim, né? Uma surdez que é flutuante, porque essa pressão pode aumentar e semelhante diminuir. àquela que a gente às vezes passa quando está num voo, assim, que dá aquela... Isso logo... é da tuba auditiva, né? Uhum. Já não é... Mas é semelhante, assim, semelhante a essa menos. sensação. Zumbido, entendeu? Vem com zumbido. Então, surdez flutuante, zumbido, sensação de ouvido entupido e vertigem. Essas são as características principais da doença de Meniere. Mas, muitas vezes, esse pacote não vem completo. Então, hoje a gente tem esse aumento da pressão, a gente chama de hidropsia endolinfática, que é esse aumento. E que está muito relacionado com as causas metabólicas, que são gatilhos. Existem mecanismos que facilitam isso aí. Mas a doença de Meniere é esse mau funcionamento em função do aumento da pressão dentro do labirinto. Tratamento a gente consegue controlar, hoje a gente tem bastante recurso. Antigamente, às vezes, chegava ao extremo de uma cirurgia, de tratamento cirúrgico. Hoje isso é bem menos frequente, existem meios de você tratar. O tratamento conservador, então, hoje medicamentoso, é mais efetivo. Com um sucesso relativamente grande. E aí, doutor Ronaldo, eu pergunto, neurite vestibular, é isso que chama? Isso. Tá até bacana. Eu falei da célula ciliada e o nervo que lá vai para o cérebro. Esse nervo é chamado nervo vestibular. Nós temos dois nervos, o vestibular superior e inferior. E eles entram por Aí o primeiro é vestibular, o outro é o Enem? Não, né, não. Todos os dois são vestibulares, que está fora de moda. Agora superior é Enem. E inferior. Então, esse nervo sai ali do labirinto, ele passa por um canal. Então, a neurite é uma doença virótica. O vírus inflama o nervo e ele incha. Quando ele incha dentro desse canal, isso atrapalha a condução. Então, para o seu cérebro, esse nervo que está inflamado aqui acha que você está virando a cabeça para o lado contrário. Porque quando eu viro a cabeça para a esquerda, aqui fica positivo, aqui fica negativo. Quando você está parado, aqui fica negativo, porque está passando mais impulso aqui do que aqui. O que o seu cérebro acha? Acha que você está virando a cabeça. Aí você começa a ter um negócio que chama nistagmo. O seu olho começa a bater para corrigir isso.
Aí vem a vertigem. Tratamento é clínico, é uma doença benigna e de resolvibilidade de 100%. Então, o que a gente faz? E esse tratamento, ele consiste em que base ali para ser feito? Veja bem, aqui está negativo, aqui está positivo. Eu não consigo fazer aqui ficar positivo, mas eu consigo fazer aqui ficar menos funcionante, mais negativo. Aí eu dou um depressor labiríntico. Ele deprime esse labirinto e os dois ficam... Aí é como se gerasse essa harmonia, esse equilíbrio. Exatamente. Que a gente usa durante um tempo. E a gente usa também o corticoide, que é para desinflamar o nervo. A partir do momento que esse inchaço do nervo diminuir, tudo volta à normalidade. Aí já volta entendendo até a positividade ali dessa... Enquanto isso, o cérebro vai se virando para corrigir isso aí. Ele vai se adaptando, vamos dizer assim, ele toma essa plasticidade ali. Que a gente chama de neuroplasticidade, exatamente isso. Tá vendo? E é 100% tratamento, você fica normal, como se nada tivesse acontecido. Então, só para recapitular aqui para o nosso público querido, os principais sintomas são tontura rotatória. Isso, que é a vertigem. Que é a vertigem. E depois, a tontura não rotatória, estática ali. O senhor falou. Que você não tem, a não rotatória, você não tem sensação de rodar. Aí é aquela sensação flutuante. Tem aquela sensação de mareio, que quando você está no barco, que o barco está fazendo aquilo ali, você está numa superfície dura, mas você está tendo a sensação de como se estivesse num barco. Isso chama sensação de mareio, né? Eu estou mareado, estou nauseado, enjoado. Por isso que algumas pessoas passam mal quando anda de barco. O seu cérebro, lá na propriocepção do pé, está falando que você está na superfície dura, mas a sua cabeça está mexendo. Toda vez que há um conflito de informação, você pode ter uma tontura. Gente, sensacional! Tá vendo? Mais uma aula aqui de medicina para você. Você conheceu aí parte aí da funcionalidade aí do seu labirinto, desse seu sistema que gera equilíbrio aí. Por quê? Trouxemos aqui um grande especialista, Dr. Ronaldo Kennedy, otorrinolaringologista. Hoje, Serginho, existe a otoneurologia, que são aqueles que se dedicam a estudar tontura, zumbido, né, e as questões otoneurológicas. Dessa questão que vai mais para a parte neurológica ali, dessas ramificações. Uma dica para os seus telespectadores... Então pode falar para eles aqui, ó. Ok. Vai falar direto para eles. Como eu disse, 95% das tonturas são periféricas, estão no labirinto, e apenas 5% são centrais. Então, sempre o paciente pergunta, quando eu estou tonto, onde que eu vou? No neurologista ou no otorrino? Então, diante de um processo de tontura, você deve procurar o otorrino. Por quê? 95% da causa vai estar ele vai ali, conseguir resolver ele vai. em âmbito até clínico. Ali. Qual que é o objetivo nosso? Não encontramos nenhuma alteração periférica e temos a suspeita de uma alteração central do cérebro, aí a gente pede a ajuda do nosso colega neurologista. Gente, é bom demais, né? É por isso que eu aprendo o seguinte, quem para de aprender, para de crescer. E aqui no De Tudo Um Pouco você não tem essa desculpa. Meu doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença, por ter aceitado o nosso convite aí. Sempre que puder, virei. E volto sempre mesmo. Obrigado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.